Luiz, há questionamentos sobre a relatoria dessas investigações no Supremo Tribunal Federal, que hoje está com o ministro José Dias Toffoli. É isso, Uribe. A gente lembra que o ministro Dias Toffoli, ele é o relator daquela ação do governo federal, né, proposta pela Advocacia Geral da União, que resultou em um acordo para o ressarcimento das vítimas das fraudes do INSS. E Toffoli havia pedido para que todos os tribunais enviassem informações sobre a quantidade de processos que tramitam nas instâncias inferiores sobre as fraudes do INSS e que todos esses casos subissem, vamos colocar assim, para o Supremo para ficarem concentrados ali com ele até haver uma definição sobre em que instância final eles devem, esses casos, né, essas investigações devem tramitar. O receio do ministro era de que cada Justiça Federal decidisse de alguma maneira e que isso acabasse despadronizando a resposta da Justiça brasileira em casos que são, em geral, bastante semelhantes em relação aos descontos associativos feitos sem autorização dos aposentados e pensionistas. E aí, depois que esses casos subiram para o Supremo, o ministro Dias Toffoli, ainda em junho, salvo engano, ele pediu para a Procuradoria-Geral da República se manifestar a respeito dessa questão da competência, né, sobre, afinal de contas, onde essas investigações devem tramitar. E esse parecer foi juntado, então, nessa semana, é um parecer que tramita em segredo de justiça, mas a gente conseguiu ter acesso a algumas das informações que constam nesse parecer. O que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse? Ele defendeu que essas investigações não devem tramitar automaticamente sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Ou seja, não é porque Toffoli é o relator da ação sobre o ressarcimento às vítimas que ele automaticamente seria o relator das investigações na seara criminal. Então, a PGR pede que seja feito um novo sorteio para que o Supremo providencie ali um novo sorteio e defina um relator independente, digamos assim, para tocar essas investigações criminais. Nesse documento, a PGR ela não entra no mérito das investigações criminais, ela se concentra nessa questão da competência, da relatoria, mas fontes ligadas ao Procurador-Geral Paulo Gonet e também ao ministro Dias Toffoli afirmam que, ao pedir a troca de relator no Supremo, Gonet indica que, pelo menos parte dessas investigações deve seguir tramitando no STF. Afinal de contas, existem autoridades com foro privilegiado que estão envolvidas em algumas dessas investigações. Então, agora vai caber ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, definir se ordena, então, a realização de um novo sorteio. Esse novo sorteio pode acabar caindo com o ministro Dias Toffoli. Então, ainda há uma chance de que Toffoli fique com esses processos, mas não porque ele já é o responsável pela ação da AGU, mas sim porque houve ali um sorteio independente, um novo sorteio para definir esse novo ministro relator. Esse sorteio, ele leva em conta, é um sistema, um algoritmo ali, né, um código-fonte do Supremo Tribunal Federal que leva em conta até o volume do acervo, né, de um ministro, dá uma equilibrada ali para que nenhum ministro fique sobrecarregado demais e outro fique com processos de menos. Então a gente aguarda essa definição para ver se permanece com Toffoli por alguma coincidência do destino ali do algoritmo do sorteio ou se vai para algum novo ministro relator. Lu, obrigada por essa também. É um assunto que não pode sair do nosso radar. Falaremos muito sobre INSS, agora também com o funcionamento dessa CPMI no Congresso Nacional.